Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Este é o quarto vídeo da nossa série Siga-me e o nosso tema de hoje é o segundo pré-requisito para seguir Jesus, que é o pré-requisito da decisão. Quero ler com você Lucas capítulo 9, versículo 23, apenas uma parte do versículo que diz o seguinte: E dizia a todos, se alguém quer. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que para sermos os seus discípulos, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, precisamos nos voluntariar para que possamos seguir o nosso Mestre. E isto implica em uma decisão. Ninguém é obrigado a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele não obriga ninguém a se tornar o seu discípulo ou o seu seguidor. Isso precisa ser uma decisão tomada com muita seriedade, com muita certeza e com muita convicção. Aliás, quando estamos falando de decisão, estamos falando de uma das coisas mais difíceis de se fazer na nossa vida. Tomar uma decisão é uma das coisas mais desafiadoras que eu e você temos que fazer no nosso dia a dia. Mas afinal de contas, por que é tão difícil assim tomarmos decisões? Porque quando nós tomamos uma decisão e fazemos uma escolha, muitas vezes nós temos a tendência de achar que estamos perdendo algo. E aqueles que sempre ficam nesta dúvida, eles não desfrutam daquilo pela qual tomaram a decisão e também não desfrutam daquilo que eles pensam estar perdendo. Como pastor, eu tenho encontrado ao longo do tempo muitas pessoas que até querem seguir Jesus, querem entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porém quando elas vão tomar essa decisão, elas começam a pensar em tudo aquilo que elas talvez estariam perdendo no mundo, no dia a dia, dos seus sonhos e dos seus projetos. Porque algumas pessoas acham que seguir Jesus é viver uma vida de castração existencial, aonde ela não vai poder fazer um monte de coisas. Elas acham que seguir Jesus é apenas uma vida de proibição, não pode isso, não pode aquilo outro, mas elas se esquecem que quando deixam de tudo para seguir ao Senhor Jesus, elas estão abraçando algo totalmente novo e algo infinitamente melhor. Então seguir Jesus é tomarmos a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida. Em segundo lugar, você pode estar perguntando, mas o que é decisão? Etimologicamente, a palavra decisão significa cortar fora, é fazer uma cisão e cortar fora. Agora, cortar fora o quê? É cortar fora tudo aquilo que não diz respeito à escolha ou à decisão que você fez. Cortar fora tudo aquilo que não diz respeito à escolha ou à decisão que você fez. Isso é um grande compromisso para quem toma uma decisão. Por exemplo, se você é uma pessoa casada, se você é uma pessoa que escolheu alguém com a qual você vai compartilhar a sua vida, se você escolheu uma esposa, se você escolheu um marido com o qual você vai compartilhar a sua vida, isso quer dizer que no que diz respeito a relacionamento conjugal, você cortou a possibilidade de se relacionar com qualquer outra pessoa, porque você tomou uma decisão de viver com essa pessoa e de amar essa pessoa até o final da sua vida. Quando vamos seguir Jesus, nós precisamos tomar a decisão de cortar da nossa existência qualquer outro tipo de amor, qualquer outro tipo de paixão existencial que possa substituir o Senhor Jesus na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, queridos, ele não é um item no meio de todas as parafernálias existenciais que nós carregamos. Jesus, ele não veio para ser um acessório espiritual no meio dos tantos itens que você carrega. Jesus não veio para ser um acessório de espiritualidade no meio de tantas opções que você tem na sua vida. Não, Jesus Cristo, ele deve ser o centro da sua vida, onde todas as outras áreas estarão amarradas nele.
e todas as outras áreas passam a ter a sua dinâmica a partir de Jesus. Jesus não faz parte de uma das áreas. Jesus é ou deve ser o centro da vida de todo aquele que deseja segui-lo. Por isso que seguir Jesus é uma decisão muito séria e, por que não dizer, comprometedora, porque é uma decisão que você estará tomando por toda a eternidade. Em terceiro lugar, decisão significa que você vai abrir mão de algo que você tem para ter acesso a algo infinitamente melhor, porém que você ainda não tem. Decisão significa que você vai abrir mão de algo que você tem para ter acesso a algo infinitamente melhor, infinitamente maior e que você ainda não tem. Quero explicar isso lendo alguns textos. Mateus, capítulo de número 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45 e 46 diz: O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Nestes dois textos, o Senhor Jesus Cristo está falando que o reino de Deus é aquilo que nós não temos, porém, é algo infinitamente superior em valor, em grandeza, do que tudo que nós já temos. Primeiro ele diz, este homem encontrou um tesouro escondido num campo. E quando ele encontra esse tesouro, ele esconde. Ele vende tudo que tem e compra aquele campo por causa daquele tesouro. Ele não podia ter o tesouro e tudo que ele tinha. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou eu fico com tudo que tenho, ou eu fico com o tesouro escondido no campo. O segundo exemplo, Jesus fala desse negociante que está sempre em procura de pérolas preciosas. Mas ele precisa tomar uma decisão. Quando ele acha uma pérola preciosa, ele vende tudo que tem e compra a pérola. Ele não pode ficar com os dois. Ele precisa tomar uma decisão. Então, quando estamos falando de seguir ao Senhor Jesus, estamos falando de encontrar nele um valor infinitamente superior a qualquer coisa que possamos ser ou ter, para poder abraçar este tesouro maravilhoso que é o Senhor Jesus. E mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina de maneira prática como ele fez isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo diz o seguinte: eu pertenço ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha quantas coisas o apóstolo Paulo tinha. E tudo isso que ele tinha, ser do povo de Israel, pertencer à tribo de Benjamim, ser hebreu dos hebreus, ser um fariseu, ser um zeloso pela lei, isso era tudo que Paulo tinha. Isso era todo o tesouro que Paulo tinha. Isso era a coisa mais preciosa que ele tinha na sua vida. Até o dia em que ele se encontrou com um tesouro infinitamente maior, que é o Senhor Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, olha o que Paulo escreve no versículo 8 de Filipenses 3. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que eu tinha era algo muito bom, precioso, valioso. Mas o dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei algo infinitamente superior a tudo que eu tinha. Não que aquilo que eu tinha não era importante, mas comparado com Jesus, Paulo mesmo vai dizer, eu considerei tudo como um esterco, porque Jesus é infinitamente melhor. Eu quero encerrar dizendo que, para nos decidirmos a seguir a Cristo,
Ele precisa ser o nosso maior tesouro. Que o Senhor Jesus seja o maior tesouro da sua vida e que você siga Ele todos os dias da sua vida até a eternidade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.